Estamos, então, no item 1.2, a produção do conhecimento como construção do objeto, que faz parte do capítulo 1º, que trata da universidade, ciência e formação acadêmica, que é o segundo ponto a ser discutido nessa parte introdutória do livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino. E o professor Severino ele já começa com uma importante questão, que gerará toda essa base analítica desse primeiro momento, que trata dessa pergunta. Mas o que vem ser produzir conhecimento? E na medida em que se faz essa pergunta, o que se propõe responder é o que é o conhecimento, como se dá essa relação do ato de conhecer. E conforme nós já sublinhamos, o ato de conhecer, ele prescinde de alguns elementos. Primeiro elemento, o sujeito que conhece, o chamado sujeito cognoscente. E nós, humanos, somos seres cognoscentes, que temos a possibilidade, a potencialidade e a capacidade de conhecer. E todas as demais coisas, entes, seres, bens materiais e imateriais, todos os elementos existentes podem ser classificados como dados cognoscíveis, entes cognoscíveis, ou seja, dados que se dispõem a ser conhecidos. A tradição histórico-filosófica parte do pressuposto de que o conhecimento se dá graças a essa relação entre o sujeito e o objeto, em que parte se dispõe a conhecer e a outra parte se dispõe a ser conhecida. E as mais variadas teorias, como o racionalismo, que pressupõe de que todas as coisas existentes são cópias de uma realidade anterior à realidade material, como também dentro do empirismo, que vai colocar o nosso corpo como a fonte de aprendizagem, levando em conta que a audição, visão, tato, olfato, paladar são elementos que nos capacitam a conhecer as coisas. E como dizia a tradição britânica, David Hume, John Locke, nós seríamos seres que nasceríamos como tábulas rasas, folhas em branco. E na medida em que conhecêssemos, essa folha seria preenchida, graças às nossas experiências. De onde vem a palavra empiria, em grego, que deriva da palavra experiência, em português. Ora, é justamente isso que trata o professor Severino, pois é preciso redimensionar o processo cognitivo, mesmo porque, em nossa tradição cultural e filosófica, as pessoas compreendem o conhecimento como mera representação mental. E ele informa que o que se deve concluir é que o conceito é uma representação mental. E essa informação não é o ponto de partida, e sim o ponto de chegada. Dentro dessa perspectiva, então, o professor Severino sublinha a importância do conceito, a importância da teoria, a fim de captar o mundo real e, deste mundo real, derivar todo o processo cognoscitivo, a fim de que o conhecimento possa ser visto como um processo e não como um mero produto. Ora, quem que vai ajudar nesse cultivo dessa nova forma de conceber o conhecimento? Sem dúvida alguma, é a pesquisa. Porque, segundo o texto diz, a equação que parte do princípio que educar, ou seja, ensinar e aprender, significa conhecer. E na medida em que conhecemos, isso implica que nós construímos o objeto. Mas construir o objeto prescinde e necessita o ato de pesquisar. Então, nesta linha argumentativa, a educação impacta no ato de conhecer. E o ato de conhecer impacta na forma como construímos e vemos o objeto. E essa reconstrução, essa construção do objeto, implica na necessidade que temos em pesquisar. Então, a pesquisa acaba sendo a mola propulsora de todas as atividades universitárias. Ora,
Nesse sentido, a prática pedagógica, o processo de ensino e aprendizagem, deve partir da necessidade de revisão das formas de compreensão do conhecimento. E, justamente nesse parágrafo, ele insiste que o conhecimento deve ser captado, compreendido como um processo. E ele sublinha que o conhecimento deve se dar mediante a construção dos objetos a se conhecer, e não mais pela representação desses objetos. E isso implicaria justamente numa experiência ativa, proativa por parte do estudante, que veria o conhecimento não como um mero produto, e isto estimularia o processo de aprendizagem, que, diferentemente do período do ensino básico, em que os conteúdos vistos como produtos eram assimilados de forma passiva. Nesse sentido, o professor Severino ele explica que a prática da pesquisa é uma mola revolucionária para ensinar de forma eficaz, e isto altera como o docente ensina. E isso também altera como o estudante aprende. E isso também beneficia a comunidade, porque graças à pesquisa, a comunidade, pela prática da extensão, passa a dispor de novos produtos, novos processos, novos saberes, novas modelagens em benefício da comunidade. E, por conseguinte, a universidade, ela necessita da pesquisa para que ela seja a mediadora desse processo educacional. Ora, nesse sentido, o professor Severino, ele vai exaltar todas as práticas pedagógicas, todo esse processo de aprendizagens que leva em conta as práticas de conhecimento a partir da criação de projetos de investigação, como os propostos no Programa de Iniciação Científica, o PIBIC, como acontece como o Programa de Estudos e Treinamentos do PET, que agências governamentais, federais e também estadual acabam gerando. Nas instâncias governamentais federais, nós temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e também, dentro da dimensão federal, nós temos a CAPES, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Ensino Superior. Duas entidades governamentais juntadas com a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, que acabam incentivando esses programas de iniciação científica. Além, lógico, da prática interna no ambiente universitário, dos trabalhos de graduação, os chamados trabalhos de conclusão de curso. E especialmente em algumas unidades do Centro Paula Souza, em algumas faculdades de tecnologias, em alguns estudos, com também a inserção do projeto integrador. Esses elementos fazem com que o estudante coloque a mão na massa e pratiquem a pesquisa. Torna, portanto, a aspiração científico-tecnológica como uma forma privilegiada no processo de aprendizagem. E esses elementos são extremamente importantes no processo de quem está em aprendizagem. Ora, nesse sentido, a universidade, por meio da pesquisa, ela acaba tendo três grandes dimensões. A primeira, uma dimensão epistemológica, lá do grego epistemé, que dá origem à palavra conhecimento. Portanto, a pesquisa possui uma dimensão epistemológica na medida em que ela se ancora na busca pelo conhecimento, pratica e ressignifica os objetos. Também tem uma segunda dimensão, a pesquisa, de ordem pedagógica, visto que altera a relação de ensino e de aprendizagem. Então, por meio dessa nova forma de ensinar e de aprender, nós temos, então, o desenvolvimento de mecanismos eficazes que não ficam naquela dimensão passiva e que acaba estimulando a dimensão ativa, proativa na aprendizagem. E a terceira dimensão, que é a dimensão social,
que envolve aí a questão da perspectiva extensionista, já que, conforme foi sublinhado pelo professor Severino, nada adianta esse conhecimento produzido, sistematizado, organizado, se não for transmitido, se não for universalizado. E isto somente se dá dentro dessa dimensão social, quando a universidade, por meio da prática da extensão, coloca os seus conhecimentos à disposição da comunidade, da sociedade. Ora, e tudo isso parte do pressuposto de que o conhecimento é a única ferramenta de que nós, seres humanos, possuímos a fim de melhorar a nossa existência em sociedade. Ora, dentro dessa perspectiva, conclui o professor Severino, dizendo justamente esse ponto extremamente importante, que a aprendizagem na universidade não implica apenas num repasse empacotado de informações, mas deve ser um ambiente que gere, que aproprie, que armazene, que, sobretudo, crie mecanismos para a apreensão de processos, para a compreensão de processos, para o desenvolvimento de processos. E isso faz com que a capacidade analítica de quem aprende se expanda, de modo que passe a pessoa a entender, a refletir e analisar os dados, os fatos e as noções, e não simplesmente como ocorria no passado, naquela forma tradicional, conservadora, em que essas informações conceituais, esses fatos e essas noções eram repetidas a fim de que estudantes apenas memorizassem, decorassem essas informações. Daí a importância da produção do conhecimento como o elo fundante junto com a pesquisa para essa revolução nas práticas de ensino e de aprendizagem. Estes são os dados constantes no item 1.2.